12, versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulheres entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vá tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apoderou dele tão poderosamente que fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Tomou-a nas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele e comeram. Porém não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Desceu, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para entrarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar, e se no 7º dia das bordas me declarar, então descobrireis, vos darei 30 lenços e 30 mudas de versos. E se não puderes declarar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de versos. E eles lhe disseram: dai-nos a saber o teu enigma e adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade ao teu marido e nos declare o enigma, para que porventura não queime a fogo a ti e a casa do teu pai. E chamássemos vós aqui para possuir o que é nosso. Não é assim. Depois até aqui. Pai querido, nós louvamos e te exaltamos. Te agradecemos, a Deus, na beleza, Senhor, da tua santidade. Tu és, Senhor, Deus de poder. Pai querido, eis aqui o teu povo, eis aqui, Senhor, a tua igreja. Fala comigo nessa noite, com todos quanto Senhor, adentraram na tua casa. Que o teu Espírito, Pai, tenha plena liberdade esta de agir no teu querer, como no teu
efetuar, porque sabemos, ó Pai, que a palavra que procede da tua boca não voltará para ti vazia, fará o que te apraz e prosperará naquilo para qual foi designado. Assim nós te louvamos, no nome de Jesus. Meu Deus, nós vemos aqui um texto da palavra de Deus em que tudo começa de uma forma sobrenatural. Tanto o mover de Deus em começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus escolhe uma família e Deus vai escolher uma família da tribo de Dan. Deus vai à casa do homem chamado Manoá e a sua mulher, sendo que pois esta não poderia gerar filho porque era estéril. Mas nos diz a palavra de Deus que Deus visita a casa de Manoá e o anjo do Senhor vai falar com a mulher de Manoá, dizendo: eis que é estéril e não pode gerar, mas agora darás à luz um filho, cujo não passará navalha sobre a sua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus. Deus começa a entrar na história para mudar uma circunstância em que Israel estava vivendo já há 40 anos, debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão, sendo dominado pelos filisteus. 40 anos dominado pelos filisteus. O livro de Juízes vai nos mostrar Israel um percurso da história em que eles estão vivendo altos e baixos. Ou seja, eles vivem como que uma gangorra espiritual. Uma hora Israel estava triunfando, outrora fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e fazendo o que era mal aos olhos de Deus, eles então viviam debaixo de um jugo, debaixo de uma grande escravidão. Então Israel vive isso, nesse período do livro de Juízes. Porém, Deus vai começar agora a mudar o quadro da história de Israel. Capítulo 13 começa a mudar a história em que a mulher de Manoá vai começar a gerar. Versículo 14 do livro de Juízes começa então a vida de Sansão. Começa a ser marcada com uma força sobrenatural. Capítulo 14 começa a vida de Sansão a ser marcada com uma força sobrenatural, mas também vai mostrar escolhas que são perigosas na sua vida. A vida de Sansão, capítulo 14, um sobrenatural começa a acontecer na sua vida, mas também escolhas que são perigosas na vida de Sansão. Então, o capítulo 14 vai dar início à história de Sansão, em que o chamado de Deus vai se encontrar com decisões humanas. Capítulo 14, a escolha de Deus vai começar a se encontrar com decisões humanas. Ou seja, mostra que há um chamado de Deus na vida de Sansão, mas também vai mostrar um coração que começa a se desviar do propósito. Há um chamado de Deus na vida de Sansão, mas ao mesmo tempo, o capítulo 14 vai mostrar que o coração começa a se desviar do propósito. Versículo 14, capítulo 14, versículo 1, vai nos dizer que e desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. Capítulo 14, versículo 1 começa a dizer que Sansão desceu. Ou seja, Sansão desceu não apenas de forma geográfica, ele desce de forma também espiritual. Sansão desceu a Timna, não apenas de forma geográfica, mas também de forma espiritual. Timna
era um território dos filisteus. Ele sai do seu território geográfico e desce para Tímina. Ou seja, ele começa a descer, não apenas de forma física, mas de forma e de maneira espiritual. Ou seja, quando alguém desce espiritualmente, a primeira coisa que muda é o ambiente. Capítulo 14 de Juízes, o versículo 1, Sansão desce a Tímina. Isso nos mostra que quando alguém desce espiritualmente, o que começa a mudar primeiro é o ambiente. Quando alguém desce espiritualmente, o que se muda primeiro é o ambiente. Sansão sai do seu território e vai descer para Tímina. Ou seja, ele desceu de forma física e de forma espiritual. E descer espiritualmente, isso mostra que a primeira coisa que acontece na vida de alguém que começa a descer espiritualmente na sua vida é que o ambiente em que ela frequenta muda. Ou seja, ele desce para Tímina, então o ambiente mudou. Quando alguém espiritualmente, ministerialmente começa a descer, a primeira coisa que começa a mudar é o ambiente. Ele desceu. E Jesus vai mostrar isso em uma das suas parábolas, dizendo que um homem que estava em Jerusalém desceu para Jericó. Ou seja, ele sai do lugar geográfico, espiritual, de proteção, para um lugar perigoso, o caminho de Jericó. Ou seja, quando se desce espiritualmente, a primeira coisa que muda é o ambiente. E o ambiente revela o que as pessoas buscam. Ou seja, o ambiente revela o que a pessoa busca. Se a pessoa vai para um estádio de futebol, o que mostra é que ela está buscando o entretenimento naquele momento, porque o ambiente revela o que ela está buscando. Mas aprove a Deus que quando nós buscamos o Senhor, nós viemos, nós estamos num ambiente onde Ele se manifesta, quer na sua casa, quer na sua igreja. É que quando a igreja se reúne e nós nos reunimos como igreja, Ele desce, porque o intuito, o objetivo é buscar aquele que se faz presente no culto. Então o ambiente revela o que nós buscamos, e nós não buscamos outra coisa a não ser Ele. Ele é o bem maior, Ele é a pérola de grande valor, Ele é a maior bênção para a nossa vida. Então se nós estamos aqui, nós não estamos aqui por causa de homens, nós não estamos aqui por causa de pessoas, nós estamos aqui por causa de Jesus. Então o ambiente revela o que nós buscamos. Sansão sai do seu território e ele vai descer, ele vai para Tímina, e em Tímina ele vai buscar algumas coisas. Versículo 2: ele subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora pois, toma ela por mulher. Ou seja, Sansão é guiado pela visão. Ele disse: eu vi uma mulher em Tímina. Ele disse: eu vi uma mulher em Tímina. Aqui Sansão, ele está sendo guiado pela sua visão. Ele disse: eu vi. Então isso mostra que ele viu, mas não pela direção de Deus. Ele disse: eu vi em Tímina uma mulher que agradou aos meus olhos. Ou seja, ele começa a tomar decisões. Nós precisamos tomar cuidado com decisões baseadas apenas naquilo que é bom aos nossos olhos. Nós precisamos tomar cuidado com decisões que são baseadas apenas que é bom diante dos nossos olhos. Sansão olhou e disse: eu vi uma mulher em Tímina. Ou seja, ele não foi uma direção de Deus clara e objetiva, mas ele disse: eu vi em Tímina uma mulher. Então ele tomou uma decisão baseada apenas no que era aparentemente bom aos seus olhos. Versículo 3. Versículo 3 ele diz: porém, seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos?
nem entre todo o teu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão ao seu pai, tomai esta, porque ela me agrada aos olhos. Ou seja, os pais de Sansão tentam ainda alertar ele. Os pais de Sansão ainda tentam alertar ele. Havia um princípio espiritual sendo ignorado. Havia um princípio que Sansão estava ignorando, um princípio espiritual. Os pais de Sansão tentam alertar ele, ou seja, tentam alertar ele, mas Sansão está ignorando o conselho, ou seja, está ignorando o conselho sábio dos seus pais. E conselho sábio muitas das vezes os conselhos sábios muitas das vezes são rejeitados, porque no coração daquele que ouviu o conselho, lá dentro do seu coração, ele já decidiu. Por isso, ele rejeita o conselho, ainda que seja um conselho sábio, uma instrução verdadeira, para levar de consequências ou de embaraços da vida. Mas muitas das vezes, porque a pessoa já decidiu no coração, ela não ouve o conselho sábio. Porque muitas das vezes o que ela quer já agradou os olhos, já agradou o coração. E mesmo que haja conselhos sábios, baseado com princípios da palavra de Deus, ela vai ignorar o conselho sábio, porque no seu coração ela já decidiu. Muitas das vezes pessoas são guiadas assim. Ela vê muitas das vezes um ambiente que é muitas das vezes aparentemente melhor, ou um lugar que lhe agrada mais aos olhos, e ela é guiada pelo que seus olhos já viram. Mesmo que haja um conselho sábio, ela vai porque aquilo que foi agradável aos seus olhos. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é belo aos olhos, mas não é belo para com a perfeita vontade de Deus. Sansão disse: eu vi em Timna, ou seja, não era a direção clara de Deus, mas Deus está no controle de todo o contexto. Versículo 14, versículo 4 vai nos dizer assim: mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Isto vinha do Senhor, ou seja, mesmo nas escolhas erradas, Deus estava trabalhando o seu propósito contra os filisteus. Mesmo em escolhas erradas, Deus estava trabalhando o seu propósito contra os filisteus. Ou seja, isso nos mostra que Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano. Ele transforma até os erros em cumprimento dos seus planos. Deus, Ele transforma até os erros em cumprimento dos seus planos. Mas isto não justifica os erros. Deus, Ele contorna algumas situações, os seus propósitos se cumprem, mas isso não vai justificar os erros que Sansão vai ter nas suas escolhas. Sendo escolhido, tendo o propósito de Deus, mas o propósito de Deus vai se encontrar com decisões precipitadas na vida de Sansão. Versículo 5, versículo 6. Vamos dizer assim: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apoderou dele tão poderosamente, que fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que se tinha feito. Ou seja, o leão ruge contra Sansão. Ele despedaça o leão no meio.
O Espírito do Senhor se apodera de Sansão, vem sobre Sansão, dando a ele força, dando a ele virtude, dando a ele um poder sobrenatural. A presença de Deus, o poder do Espírito, capacita Sansão a vencer o leão. Mas a unção que Sansão tem, a virtude que tem em Sansão, isso não vai substituir o caráter que ele precisa ter. Isso porque a unção não sustenta o caráter, mas o caráter faz com que a unção permaneça e aumente na vida daquele que tem princípios, fidelidade e posicionamento. Sansão tem força, Sansão tem virtude, Sansão tem unção, mas Sansão vai precisar para que isso permaneça, de um posicionamento ou de um caráter. Ou seja, Sansão, o leão vem contra ele e ele vai despedaçar o leão. Ele despedaça o leão. Ele tem virtude, ele tem unção. Porém, versículo 7 diz: e desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomando-a nas suas mãos, foi-se andando e comendo dele. E foi-se ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhe deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Ou seja, versículo 8, isso mostra uma grande diferença do que aconteceu no versículo 6. No versículo 6, o Espírito de Deus se apodera dele. Versículo 8, Sansão não está cheio do Espírito. Versículo 8, Sansão está cheio de si mesmo. Ou seja, agora Sansão está cheio dele mesmo. E agora ele vai visitar aquilo que ele havia vencido. Ou seja, ele está cheio agora dele mesmo. Ele vai visitar o que ele havia vencido. Ele já havia vencido o leão, mas o leão foi mais perigoso para Sansão, não quando estava vivo, mas quando se estava morto. Ou seja, o leão é mais perigoso quando está morto, não quando está vivo. Porque enquanto está vivo, se trava batalha para vencer. Mas depois de algum tempo, ele volta para ver o que ele havia vencido. Ou seja, o grande perigo de muitas pessoas é querer voltar para ver o leão que já foi vencido lá atrás. E há um grande risco nisso, porque voltar para ver o leão que foi vencido lá atrás é se encher de si mesmo. E o perigo é ser vencido, não pelo leão que estava vivo, mas pelo leão que já se tinha vencido. Ou seja, muitas pessoas já venceram no decorrer da sua vida o álcool, a prostituição, muitas práticas que havia vencido na sua vida, mas muitas das vezes sente vontade de voltar para ver o leão que já havia vencido. E o grande risco é isso, é voltar, é dar um passo atrás, é voltar para ver algo que já não deveria fazer mais parte da sua caminhada, mas ele vai se apartar dos seus pais no caminho, para voltar para ver o caminho do leão que havia vencido. E quando ele chega, havia mel no leão. Sansão venceu o leão que estava vivo, mas ele vai ser atraído e vencido
pelo zumbido da abelha. Ou seja, ele vence o rugido de um leão, mas vai cair ao zumbido de uma abelha. O grande perigo está aí. Ou seja, as grandes batalhas, muitas das vezes, vencemos facilmente, mas o grande perigo é o zumbido da abelha. Agora o leão morto está com mel. Ele vai, nas suas decisões, tocar no corpo do leão morto, sendo um nazireu de Deus. Ele já está em uma decadência espiritual. Não podia tocar em alguma coisa morta, mas já não havia mais tanta sensibilidade. Já não havia tanto mais temor. Ele toca no leão, ele come do mel. Sansão tem carisma, Sansão tem virtude, mas falta a Sansão caráter, falta a Sansão fidelidade, falta a Sansão um posicionamento. Versículo 9 nos declara assim: e tomou da sua mãe e foi-se, andando e comendo dele, e deu ao seu pai e à sua mãe, porém não lhe deu a saber que tomara do corpo do leão. Ou seja, Sansão toca em um cadáver, ele quebra o voto do narizeu, pequenas quebras de princípios abrem grandes portas de quedas. Ele quebra pequenos princípios, isso abre portas para grandes quedas na sua vida. Versículo 10: descendo pois seu pai, aquela mulher fez Sansão ali um banquete, porque assim se costumava fazer os jovens. Sucedeu, pois, que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Então, Sansão vai fazer um banquete segundo o costume dos filisteus, segundo a tradição dos filisteus, ou seja, com bebidas, com manjares. Sansão é narizeu, mas ele agora está cedendo ao costume daqueles jovens, ou seja, da terra dos filisteus em Timna. Ele está praticando o que eles estavam praticando, ele está se misturando, ele está na prática daqueles homens daquela terra. Sansão está com bebidas, ele está contradizendo o estilo de vida de um fariseu, de um escolhido de Deus, de alguém que foi chamado para ter um ministério poderoso e forte e extraordinário, debaixo de uma unção de Deus muito mais extraordinária. Ou seja, ele está vivendo de forma contraditória. Ele é narizeu, mas ele está fazendo um banquete com bebidas segundo o costume dos homens daquele lugar. Ele está vivendo de forma contraditória. Mas o que Deus quer é que nós venhamos viver de forma pela qual Ele nos chamou, uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de entrega, exercendo o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Ou seja, Deus ainda está ainda no controle, mas Sansão está tendo as suas escolhas, as suas decisões. O ambiente é errado. O ambiente errado fortalece decisões erradas. Sansão está no ambiente errado e o ambiente errado vai fortalecer as decisões erradas. Mas no ambiente certo, tudo é extraordinário. E louvado seja Deus, porque nós estamos no ambiente certo. E no ambiente certo nós somos fortalecidos. No ambiente certo nós somos revestidos. No ambiente certo nós somos abastecidos pela graça, pelo poder e pela virtude do Senhor. Versículo 12. Versículo 12 a 14 nos diz assim: disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar, e se no sétimo dia
das bodas não declarares e não descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas diversas. E se não puderdes declarar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas diversas. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. O enigma do que come saiu comida. Ou seja, Sansão transforma suas experiências em um jogo de orgulho. Sansão vai pegar as suas experiências e vai transformar em um jogo de orgulho. Ou seja, nem tudo o que Deus faz na nossa vida deve ser usado para exibição. Ele matou o leão, mas ele não matou pela sua própria força. Ele matou porque o Espírito de Deus revestiu ele. Ele vai pegar a sua experiência e vai transformar isso em um jogo de exibição. Ou seja, nem tudo que Deus faz na nossa vida deve ser usado para exibição, ou seja, para engrandecimento, para status, para holofote. Nem tudo que Deus faz deve ser usado para engrandecimento da nossa própria vida. Porém, quando nós olhamos para a vida de Sansão, ele vai usar uma experiência de um poder de Deus na sua vida para um jogo de exibição. Ou seja, ele vai fazer isso com o intuito ou com a classificação de exibir poder, status e glória. Esquecendo que o que ele fez, o que ele triunfou sobre o leão, não foi por ele mesmo, foi pela força e foi pela graça e pela virtude do Senhor na sua vida. Ou seja, mas o que nós vemos nos dias de hoje é que um pouco do que Deus faz na vida de uma pessoa, ela faz questão de exibir, para buscar status, para buscar reconhecimento, para buscar holofote, para buscar aplausos, para que o seu ego seja massageado. Porém, nós vamos na contramão disso, porque tudo que Deus faz na nossa vida, toda glória, todo louvor, toda exaltação é para Ele. Tudo que nós temos é dele, a unção, o poder, a virtude. Quer pregamos, quer cantemos, tudo é para a glória de Deus. Se pessoas são curadas, é para a glória de Deus. Se há salvação de vidas, é para a glória de Deus. Se pessoas se rendem a Jesus, tudo é para a glória de Deus. Nada é para a glória do homem, tudo é para a glória do Senhor. Mas você só vai transformar isso em algo para exibição. Versículo 15, versículo 17 nos diz assim: sucedeu, pois, que ao 7º dia disseram a mulher de Sansão: persuade ao teu marido para que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Chamássemos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, porque destes aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declarastes a mim. E ele disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, tu declaria a ti. E chorou diante dele 7 dias em que celebraram as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Nós vemos que a pressão da esposa de Sansão
ela fez uma pressão sobre ele, a mulher pressionou e manipulou Sansão de forma emocional. Sansão foi pressionado de forma emocional. Relacionamentos fora da vontade de Deus trazem opressão e não paz. Relacionamentos fora da vontade de Deus trazem opressão e não paz. Aí o versículo 18, para nós finalizarmos, versículo 18 ao 20, diz assim: disseram, pois, os homens daquela cidade, ao sétimo dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavasses com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu inimigo. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos asterionitas e matou daqueles 30 homens, e tomou suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam Elino. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Ou seja, versículo 18, Sansão, ele vai falar da novilha. Sansão reconhece a traição, mas reage com ira. Quem planta escolhas erradas vai colher conflitos. Quem planta escolhas erradas vai colher conflitos. Versículo 19 e 20, Sansão mata os homens daquele lugar. Sansão mata homens e perde a esposa. Ou seja, a força continua, mas emocionalmente ele está descontrolado. A força de Sansão continua, mas emocionalmente ele está descontrolado. Tem unção. Ter unção não significa ter domínio próprio. Ele tinha virtude, ele tinha unção, mas faltava domínio próprio. Ou seja, ele estava forte fisicamente, emocionalmente ele estava descontrolado. Ele tinha unção, mas faltava domínio próprio. Muitas pessoas têm unção, têm dons, têm talento, mas o que falta é domínio próprio. Domínio próprio. Ou seja, Sansão, ele tem forças espiritual, mas a força e a virtude espiritual não substituem obediência. Podemos ter unção, podemos ter força, podemos ter talento, mas precisamos ter obediência. Sansão tinha tudo isso, mas faltava obediência. Os pequenos desvios geraram grandes consequências. Convido vocês a colocarem de pé. O que nós vemos na Bíblia de Sansão é: nem tudo que Deus permite é algo que Ele aprova. Nem tudo o que Deus permite é algo que Ele aprova. Precisamos ter cuidado com as decisões guiadas pelas emoções. E o que eu olho no capítulo 14, olhando para a vida de Sansão, é: o seu chamado é maior do que o desejo momentâneo. O seu chamado, a sua vocação, o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que desejos momentâneos na caminhada. Então Sansão foi para os desejos momentâneos. Por um momento deixou de olhar para um chamado maior na sua vida. Oremos no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos.